Não é possível remendar pano novo em pano velho. Também não é possível derramar vinho novo em odres velho. Mateus 9, o relato de Jesus. Não é possível. O que Jesus quis dizer? Não é possível remendar a lei na graça. O fato é, quem ama a lei não tem queda para a graça. Antes, queridos e queridas, mais uma vez, sejam muito bem-vindos em nosso canal A Graça que Liberta. E você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O que fazemos nesse canal é falar das escrituras, mas sem fantasiar. Já deu like, tá? Se inscreva em nosso canal e acione o sino para que você venha ser notificado todas as vezes que colocarmos algo na plataforma, tá? Hoje nós vamos falar a respeito de igreja. O que é igreja? A igreja é onde eu vou? É aquela constituição onde eu congrego? Porque a pergunta que a maioria das pessoas fazem hoje é: de qual igreja que você é? Vamos ver quem é igreja, o que é igreja, onde é o santuário de Deus de verdade? Vamos começar com o que está relatado no livro dos Hebreus, no capítulo de número 3, o verso é o 6. Entretanto, eu quero ler do 1 ao 6 para não ter pretexto. Vamos ler, está escrito assim: sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apostolado e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno da maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Portanto, toda a casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Verso 6, queridos, e o mais importante: Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se revivermos, ou melhor, se retivermos com fé, perseverança, a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Sabe quem é a casa de Deus? Eu e você. O local que você reúne é a casa de Deus que está indo se reunir lá. Parece irônico? Não, mas é o que diz as Escrituras, de forma transparente. Mas para isso é necessário você ter fé. Porque se você ama a lei de Moisés, você não tem queda para a graça. A lei que ia-se ao santuário. Na graça, você é o santuário. Fato. É o que bota as escrituras de forma transparente, mas não é muito passado, porque mudaram um princípio por homens interesseiro ao longo da história, que criaram um patrimônio que está durando por séculos e séculos. Não passou de um interesse, queridos. A palavra igreja, ela foi extraída de eclésia. E o que significa eclésia, Alexandre? Significa chamados para fora. No final do vídeo você vai ver que isso é bem transparente em uma ação de Paulo. Mas antes vamos se manter no santuário, porque você é o santuário de Deus. Aqui, a carta aos Hebreus está dizendo que você é a casa. Mas agora nós vamos ver nas Escrituras que você, além de ser o santuário, o Espírito Santo não habita no lugar onde você se reúne. Habita em você e habita em mim. Vamos ver o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, verso 16 e 17. Preste atenção. Não sabeis que sois o santuário de Deus?
e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Sabe quem é o santuário de Deus? Você. Sabe onde o Espírito Santo habita? Em você. Se alguém destruir o santuário de Deus, sabe quem ele vai destruir? Você. É o que diz as Escrituras. Mais transparente não dá para ser. Nós somos o santuário de Deus. Em nós que o Espírito Santo habita. Queridos, desde o antigo pacto. Desde o antigo pacto, Deus já disse a Salomão, que ele não habitava em templos feitos por mãos de homens. Ponto. Foi ele que edificou a sua casa. Nós vamos ler o texto já já. Mas, para trazer mais um texto a respeito de santuário, se você quiser abrir, abra. Capítulo 6 da mesma carta aos Coríntios, da primeira carta, versículo 19 e 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertence a vós mesmo, pois foste comprado por um alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Não entendeu ainda? Você não entendeu? Paulo está te sacudindo hoje para dizer, você não entendeu que você é o santuário de Deus? E que o Espírito Santo habita em vós? Honra isso, querido. É isso que as Escrituras diz. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Essa questão de eu vou à igreja não tem a ver com as Escrituras e nem com a origem, a essência inicial da palavra. Alexandre, então você está me dizendo que eu não devo mais ir para lugar nenhum, me reunir com ninguém. Não disse isso. O que eu disse é para você não cair nas ciladas desses lobos vorazes, é o que eu digo, e entender com transparência o que realmente diz as Escrituras. Você não vai à igreja, você é a igreja. Você é a casa de Deus. Você é o santuário de Deus. Não, Alexandre, mas você está falando de casa de Deus e santuário, não de igreja. A igreja é outra coisa. Vou ler o que aconteceu em uma ação de Paulo, que está relatado em Atos dos Apóstolos, que ele vai fazer com a igreja. Eu vou mostrar para vocês no texto quem é a igreja que Paulo está oprimindo. Vamos lá. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Paulo, antes Saulo, ele estava oprimindo a igreja. E quem era a igreja? Homens e mulheres. Nós somos a igreja. Porque a igreja é aqueles que anunciam a grandeza de Deus. O lugar onde você vai e se reúne não anuncia a grandeza de Deus. Quem anuncia é você e com o seu testemunho. É assim que funciona. E Paulo arrastava homens e mulheres, segundo o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso 3. E levava eles ao cárcere. Quem? A igreja. Nós, querido, nós somos a igreja. Interpretaram mal quando Jesus diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Nós somos a morada de Deus. Na casa de meu pai, a casa de meu pai. Na casa dele há muitas moradas. Eu e você. Nós somos a morada de Cristo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Para fechar, vamos ver a igreja que Jesus fundou? Porque Jesus fundou uma igreja, sim ou não? Sim. Capítulo 16, relatado no livro histórico de Mateus, versículo de número 18 e 19. Melhor, vou ler só o 18. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu vou ler de novo, mas antes deixa eu explicar uma coisa aqui. Jesus está conversando com Pedro. Se você querer ler o contexto, tudo bem. Mateus 16.
Ele fala o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é sobre esta pedra, não é Pedro que é a pedra, é Jesus que é a pedra principal, é Jesus que é a pedra angular. A gente precisa entender isso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando que nós fomos edificados, sabe onde? Nele. Sabe quem edificou a igreja? Cristo. Por que Cristo que edificou a igreja nele? Porque nós, igreja, anunciamos as grandezas de Deus a todos. O lugar onde você se reúne não faz isso. Quem faz isso é você, queridos. É você, querida. Infelizmente, quem tem queda para a lei de Moisés não tem queda para a graça. Quem ama a lei de Moisés não tem queda para a graça. Por que, Alexandre? Simples. A lei coloca rédeas, limite, diz o que você deve ou não deve fazer. A graça não. A graça você é livre. Você pode fazer. Como assim pode fazer, Alexandre? Eu posso fazer tudo? Pode fazer tudo. Mas tudo. Eu posso roubar? Pode. Mas ore a Deus para que você venha a ser preso apenas. Porque você pode ser morto. Porque o que você planta, você colhe. Eu posso beber? Pode. Ora a Deus para você não morrer de cirrose. Porque muito álcool é o que provoca. Você pode tudo, mas aquilo que você faz vai ter consequência e você vai colher. Então, o que eu aconselho, isso se você quiser tomar como conselho, plante coisa boa. Gosta de tomate? Planta tomate, não planta cebola. Essa é a regra simples. Então, cuidado com aquilo que você está plantando. Mas vamos ler de novo o texto. Capítulo 16, verso 18. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Daria um outro vídeo a questão de as portas do inferno, mas não vai entrar no vídeo de hoje, porque nós estamos falando de igreja, de santuário, de casa de Deus. Você é a casa de Deus. Você é o santuário de Deus, em você que o Espírito Santo habita, e quem te edificou para anunciar as grandezas e as maravilhas de tudo que ele faz foi Cristo. Repito o que disse no início do vídeo, um texto relatado em Mateus, que não tem como remendar pano novo em pano velho. Nem tem como colocar vinho novo em odres velho. Por quê? O vinho novo arrebenta o odre velho. E o pano novo arrebenta o pano velho. Assim é quem gosta da lei, quem ama a lei, não vai querer viver a graça, porque prefere viver sobre uma prisão, sobre um domínio. Mas você é livre. Gálatas capítulo de número 5, verso 1. Queridas, não caia nas ciladas da religião. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Honre isso, seja livre. Graça e paz.